Olá, minha gente. Estamos aqui para a nossa última videoaula para toda a turma, né? Porque se formos fazer mais outras videoaulas, serão para quem ficar de recuperação. Então, para toda a turma, essa é a nossa última, essa é a revisão. Apesar de eu já ter feito um apanhado sobre todo o conteúdo, né, do ano, vamos só destacar mais algumas coisinhas para essa oitava avaliação. O capítulo que estudamos para esta avaliação é o capítulo 8, né, que fala sobre a sociedade, a natureza e as questões ambientais. Então, primeiro ele começa falando sobre os problemas, né? Que aí ele diz no início, né, que o ser humano ele depende de utilizar a natureza para a sua sobrevivência. Então, o espaço geográfico, ele é mudado de paisagem a paisagem natural para a paisagem humanizada ou cultural ou artificial, como não importa o nome, mas ele é modificado conforme a necessidade. O homem modifica conforme as necessidades que ele tem para adquirir alguns recursos, né? Ele cultiva o solo, ele precisa dos oceanos, dos rios, da fauna, da flora. Então, ele trabalha nesse espaço, ele precisa desse espaço e ele trabalha com as técnicas que ele tem. A gente viu isso no decorrer do ano. Só que aí, nesse último capítulo, é um alerta porque mesmo sendo para a sobrevivência, mesmo sendo para um benefício, né, da humanidade, não tem como não resultar em algumas consequências, alguns pontos negativos para o meio ambiente, para a conservação dos recursos naturais. Então, o texto começa falando sobre esses problemas que surgem, né? Através da utilização. Nós temos a poluição das águas, né? Essa poluição ela pode ser através dos resíduos sólidos, desculpem, através dos resíduos sólidos, como lixo mesmo que a gente conhece, lixo jogado diretamente nos rios, nos oceanos, através dos resíduos líquidos, né, que são restos de, por exemplo, gasolina, restos de algum combustível, algum óleo, sabe? Isso são fertilizantes líquidos, são resíduos líquidos jogados diretamente nos rios. E para nós aqui, muito conhecido nosso, um resíduo líquido jogado diretamente nas nossas águas superficiais, né, nos nossos rios, é o esgoto, aquela lama, aquilo que da água que já foi reutilizado das nossas casas e que desce carregando inúmeras sujeiras. Então, compromete essa água, ela vai passar por vários lugares e compromete a vegetação que está à beira dos rios, compromete a qualidade, compromete os peixes, os animais que estão nessa água. Um exemplo, né, e a gente até citou, foi a questão da tragédia de Mariana, né? Porque uma represa de rejeitos, né, daquilo que é lavado, quando eles lavam os metais, ele é guardado numa lagoa, mas aí essa lagoa, essa represa, rompendo, terminou despejando as suas águas contaminadas no rio, no caso de Mariana, no Rio Doce. Então, esses são exemplos de contaminação de água. Temos também a poluição atmosférica, que é a famosa, né, que a gente conhece, de poluição com a fumaça, né, das indústrias, dos combustíveis, né, dos carros. E isso compromete diretamente o próprio fumo, né, cigarros, essas coisas, compromete, né, a atmosfera, porque a gente precisa daquele ar para respirar. E tem também a questão da mudança, né, a concentração de gases jogados na atmosfera faz com que gere para nós as chuvas ácidas. O nome é chuva ácida exatamente porque vai ser uma água que vai para a atmosfera, que vai estar misturada a evaporação se mistura com essa poluição e vem para nós uma chuva que vem de forma contaminada, tá?
Então, tem também as queimadas, né, como o texto fala aqui na página 355. Nós temos também a poluição dos solos, tá? A poluição dos solos, ela é até um pouco complicado, porque a agricultura em si, ela, querendo ou não, se é uma agricultura que não seja tradicional, né? Se for uma agricultura mais mecanizada, mais moderna, vai utilizar produtos químicos, vai utilizar fertilizantes, e isso polui. Além também de criações ou cultivos nas grandes, perto de cidades, né? Querendo ou não, o lixo das cidades também contamina esses solos. Não são só os produtos químicos, tá? Outra questão também é a retirada das matas ciliares, ou seja, matas que estão à beira dos rios, que tirando essa mata faz com que o rio se alargue e isso faz com que gere um assoreamento e o solo próximo vai ser impactado também com a questão da erosão, tá? Então, basicamente, esse capítulo fala disso. E aí, na sequência, fala sobre as atividades econômicas e as fontes de energia. Nós já sabemos que as atividades econômicas, setor primário, agricultura e extrativismo animal, vegetal e mineral, ou melhor, agropecuária e extrativismo. Já estava esquecendo da pecuária. Segundo setor, indústria. Terceiro setor, comércio. E quarto setor, serviços. Sendo que tem alguns livros que trazem comércio e serviços juntos como sendo o terceiro setor. As duas formas vão estar corretas. E aí ele fala não só dessas atividades, ele fala das fontes de energia para realizar essas atividades. Então, nós temos as fontes, né, que são fontes de combustíveis fósseis, né, como nós sabemos que tem utilizado até na primeira revolução industrial o carvão, né, o carvão. Temos o petróleo, em seguida foi descoberto as camadas de petróleo e temos o gás natural. Todos são combustíveis fósseis, ou seja, são combustíveis gerados a partir, né, de milhões de anos, né, de restos de vegetais e animais, tá? Por isso o nome fósseis, né, restos de plantas, de animais. E aí vem a questão, o carvão é restos de vegetais, o petróleo já tem restos de animais e vegetais, assim como o gás natural, tá? E então são encontrados em camadas profundas, né, da superfície, são fontes de energia que são fontes que se esgotam, tá? São fontes que um dia vão acabar e, por outro lado, né, depende também de muitos recursos, mas ainda é muito utilizado, no caso do Brasil aqui, o petróleo. Por conta dessa poluição, porque são fontes que um dia vão acabar, né, não são renováveis. Então, se elas não se renovam, né, demora bilhões de anos para se renovar, então o homem foi descobrindo novas fontes de energia, as fontes alternativas. São novas fontes alternativas. São fontes que estão sendo exploradas exatamente porque elas se renovam, tá? Mas, então, e por que a gente não utiliza muito elas? Temos energia eólica, já utilizada muito no Brasil, sim, mas não é a maior quantidade. Temos a energia hidráulica, né, das hidrelétricas, que é a mais utilizada. Temos a energia nuclear, a biomassa, que é da queima de vegetais, né, por exemplo, a partir da cana-de-açúcar, da mamona, do girassol, onde é extraído óleo de girassol. Então, por que a gente não... A energia solar também. A gente vê que está sendo usada, mas a gente vê que não é tão usada. E por que será? Já que elas são tão boas, já que elas são renováveis. Aí, cada uma delas traz uma dificuldade, que a gente pode dizer. Geralmente, a eólica,
a solar, todo aquele equipamento, né, as placas, né, fotovoltaicas para energia solar, são materiais que demandam muito recurso. Então, a princípio, a pessoa não vai querer gastar para instalar. Então, ela prefere o quê? Só que assim, depois ela tem um grande retorno, né? Você termina pagando bem menos, mas no início a instalação é cara. Então, e a biomassa, já que é só plantas, já que é só mamona, cana-de-açúcar, por que não é tão utilizado? O Brasil é o que mais utiliza, é um dos países que mais utiliza a energia de biomassa. Inclusive, a gente usa como combustível o etanol, né, o álcool, nos carros e tal. E por que não é a mais utilizada? Porque ela tem a desvantagem de os rejeitos, ou seja, o resto daquele vegetal que já foi processado, ele tem que ter um local certo para ser jogado, porque senão vai contaminar o solo e o lençol freático. Então, tudo tem a desvantagem. Então, a hidrelétrica, que é a mais barata para o consumidor, qual é a desvantagem dela? A desvantagem é a grande área que ela inunda, a questão do investimento também na construção da barragem. O diferencial é que a hidrelétrica é um projeto que geralmente é feito pelos governos ou por alguma empresa contratada, né? E aí termina fazendo para uma grande comunidade. E aí a gente não sente que foi tão caro a instalação, mas foi, entendeu? Então, essas são as desvantagens, né, trazidas, mesmo a energia sendo novas alternativas, mesmo sendo renováveis. E aí o texto fala dessa conscientização para proteger o meio ambiente, né? Para a gente tentar atingir o chamado desenvolvimento sustentável. Como é que a gente faz isso? Através de algumas medidas, né? Que nós já conhecemos. Nós já conhecemos a questão do desligar a torneira se você não está usando, enquanto está no chuveiro se ensaboando. Tem muitas medidas que você pode para proteger o meio ambiente, para tentar manter esse desenvolvimento sustentável, que é o quê? É eu desenvolver, é eu utilizar o que está à minha disposição, mas também deixando para gerações futuras. Então, é esse o objetivo. E bem, gente, eu quero dizer para vocês que para mim foi um prazer eu trabalhar com vocês, mas infelizmente realmente não foi da forma que nós imaginávamos. Nós não imaginávamos que quando eu recebi a turma de vocês, eu pensei, novos alunos e tal. Já tinha me apegado com alguns, não tem como, né? Tem sempre aqueles que se chegam primeiro. E infelizmente o ano foi da forma que foi. Nós nem imaginávamos que seria assim. Só tivemos um mês de aula presencial. Fizemos uma prova ainda, né, em sala. E infelizmente foi da forma que foi. Nós não sabemos como vai ser o próximo ano. Infelizmente, nem conseguimos ver, né? Vivendo um dia por vez mesmo. A gente espera que volte, até porque, falando mesmo assim ao pé da letra, como os médicos infectologistas explicam, se isolar totalmente não é o mais legal, porque você vai, querendo ou não, o vírus não vai correr, não vai embora só porque está todo mundo dentro de casa. Não é assim. Então, você tem que se proteger. É diferente de se isolar. Isolar para quem está doente. Mas essa é uma questão que nem todos veem dessa forma. E pelo menos no Piauí, em outros estados, sim, algumas escolas já abriram, já está funcionando normalmente. Até porque os shoppings funcionam normalmente, inclusive aqui. Tá muita gente no shopping, crianças, idosos, tá todo mundo andando normalmente. Então, assim, a questão é você ter educação em saúde, né? Você ser cuidadoso com a sua saúde, se alimentar bem, tá sempre com a imunidade boa para não adoecer e tá usando a sua máscara, tá limpando as mãos, mas o isolar totalmente nem sempre vai ser legal, porque ele vai prejudicar outras questões, né? Querendo ou não, por mais que a gente tenha feito todas as aulas esse ano, mas o aprendizado não é da mesma forma, não tem como ser. Você faz a tarefa, até entende, mas não, aquela é diferente de estar na sala de aula.
entendeu? É diferente de fazermos muitas e muitas atividades daquele conteúdo. Eu trouxe essa frase aqui, que é de uma música que nem é da geração de vocês, é da geração dos pais de vocês. Que é aquela música que fala: enquanto houver sol, ainda haverá. Então, é uma música que fala sobre que enquanto houver oportunidade, ainda mais eu vou ter oportunidade. Então, enquanto houver sol, ainda haverá, ainda mais haverá oportunidade. Entendeu? Então, eu quero deixar como mensagem para vocês exatamente isso. Quanto mais oportunidades vocês tiverem, aproveitem. Esse ano não deu certo para ter sido como a gente planejou? Planeja para o próximo ano. Se algo acontecer, você já planeja, já tem um plano B. Faça um plano C, mas nunca deixe de planejar e nunca deixe de executar as suas atividades. Não sei como vai ser o próximo ano, como eu disse. A gente pode. Alguns, né? Os professores nem sempre ficam nas mesmas escolas por muito tempo, né? Então, se eu não estiver com vocês, eu quero dizer que para vocês que para mim foi um enorme prazer, mesmo tendo sido dessa forma. Mas assim, o sexto ano me surpreendeu muito, porque mesmo tão novos, tão ainda saindo dessa fase de infância, entrando na adolescência, mas a maioria conseguiu manter a sua responsabilidade de entregar a atividade. Então, assim, o sexto ano é uma das turmas, né? Juntamente com o oitavo, que está de parabéns, porque conseguiu fazer as tarefinhas, entregar na data certa. Teve aluno que não entregou? Sim, tem aluno que me entregou uma tarefa em março, no primeiro dia, porque eu tenho tudo anotado. Dia 23 de março a gente fez a primeira videoaula, que ainda ficou aquela coisa sem saber se ia voltar ou não. E aí, dia 23 de março, nós fizemos a primeira videoaula, estão todas no canal do YouTube, e eu tenho todas as mensagens de todo mundo que enviou tarefa. Então, eu sei quem enviou, quantas. Teve gente que enviou por muito tempo, até julho, depois não me enviou mais nada. Teve gente que nunca tinha me enviado nada do início do ano e de agosto para cá passou a enviar. Então, assim, mas no geral, o sexto ano foi a turma que mais aproveitou, que soube aproveitar, tá? Então, se a gente não se encontrar na escola o próximo ano, que a gente nem sabe como vai ser, mas eu quero dizer para vocês que vocês me ensinaram muito, muito mesmo. Aprendi muito com vocês, porque eu aprendi a lidar com pessoas diferentes, com humor diferente, com situações diferentes, entendeu? Então, seria bem melhor se a gente tivesse tido a oportunidade de, na sala, fazer coisas diferentes, dinâmicas, mas não deu. Então, eu quero dizer para vocês, eu sou muito grato, mesmo assim, pela oportunidade que eu tive de dar aula mesmo virtual, mesmo em forma de videoaula, tá ok? Eu estou à disposição para quem precisar de mim, quiser tirar alguma dúvida, até mesmo de outra disciplina. Você tem dúvida, pode me procurar, que se eu puder ajudar, eu ajudo, tá ok? Então, um abraço, até mais e fiquem com Deus.